mais um culto esta manhã. Bom dia a todos, para quem eu não falei, bom dia. E vamos junto. Mais um tempo aí de qualidade na presença de Deus. Espero que estejam todos bem. Deixa eu aumentar aqui o meu layout para que eu possa olhar para todo mundo. Aí, agora aparece todo mundo aqui. Vamos lá. Gostaria que você pudesse, por gentileza, eu tenho certeza que você já está com a sua Bíblia aí, o seu caderno de anotação, a sua caneta. Se você não pegou, então pode levantar aí, te dar um tempinho para você ir lá buscar a sua Bíblia, o seu caderno de anotação, para que você possa anotar o culto. Então, abre lá a sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia aí, no Salmo de número 133. Salmo 133, versículo 1. Beleza? Dá até para ouvir aqui as páginas da Bíblia sendo viradas aqui. Todo mundo abrindo em Salmos. É só você abrir no meio, você está em Salmos. Abriu no meio da Bíblia, você chega em Salmos. Aí você procura o capítulo 133. Aí a mídia já está me ajudando aí. Obrigado, mídia Rafá. Sempre presente e eficiente. Diz assim, então, vamos ler. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes do Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Então, aqui nós vemos uma declaração muito importante do salmista. E ele fala o quanto é bom que as pessoas vivam em união, né? Então fala de as pessoas estarem juntas, estarem em unidade. Está falando ali de viver em comunidade, ter comunhão umas com as outras. E ele fala isso como algo muito bom. E ele compara, inclusive ele faz uma comparação com o óleo, com a unção, o óleo que desce sobre a barba de Arão. Arão, ele era o sacerdote, né? O óleo descia, quer dizer, o óleo, a unção de Deus descia sobre ele. E ele faz essa comparação de que a união é como essa unção que vinha sobre a vida de Arão. Então, ele está dando uma importância muito grande sobre a união do corpo de Cristo. Então, olha só, nós sabemos que a solidão, ela não é boa. Talvez você já deve ter sofrido com isso em algum momento da sua vida, né? Mas a solidão, ela traz muitos males para a pessoa, para a vida da pessoa. O individualismo, ele não é legal. A gente vê que isso é uma coisa que traz muitos danos para a sociedade, para as pessoas. Então, por exemplo, até mesmo a psicologia, ela fala que o homem, ele é um ser social, né? E que tem necessidade de estar numa rede de pessoas, porque naquela rede ele tem suporte, ele tem uma companhia social, ele tem um apoio emocional e até um apoio material e cognitivo. Então, a própria psicologia já reconhece a importância da união das pessoas, né? Nós formos ver
eu estava vendo aqui, existe um estudo na Finlândia que 80% das pessoas que moram sozinhas, que vivem sozinhas, têm maior probabilidade de se tornarem depressivas, né? E também elas têm a maior probabilidade de ter risco de doenças mentais, de uso de drogas psicotrópicas e até mesmo de suicídio, né? E é claro que não é generalizando, mas o estudo mostra assim, que 80% existe uma probabilidade muito grande disso acontecer, né? Então, são dados, são coisas que mostram que o individualismo, a solidão, o viver sozinho não é muito bom. E às vezes a solidão não está relacionado somente a uma pessoa que vive sozinho, que mora sozinho, mas porque você pode, é um sentimento, você pode estar no meio, rodeado de pessoas e se sentindo sozinho. Você já se sentiu sozinho junto com muitas pessoas, né? Responde essa pergunta. Você já se sentiu? Responde aí para você mesmo. Se sentiu sozinho no meio de muitas pessoas? Né? Então, às vezes, não necessariamente quem mora sozinho é uma pessoa solitária, né? E isso nós não podemos relacionar. Obviamente que pode acontecer também. E é claro que tem pessoas que, se elas forem morar sozinho, elas vão sentir muita solidão. Aí vai depender de cada pessoa, né? Então, vamos aqui. Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 2, no versículo 18, né? Uma declaração também muito importante para nós hoje. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, olha só, Deus, quando ele criou o homem, logo ali na criação, ele já disse: não é bom que o homem esteja só. Então, o próprio Criador criou você. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Então, Deus já estava dizendo que o homem ele era um ser sociável. Deus já estava falando, a psicologia só descobriu algo que Deus já tinha falado sobre nós mesmos, né? E que legal, porque a psicologia nos ajuda a entender muitas coisas que Deus já tinha falado, né? Tem gente que fica criticando a psicologia, que fica imitando Deus. Não, a psicologia nos ajuda, é uma ótima ciência, né? Uma ótima ciência que ela nos ajuda. Se você... Então, Deus criou uma ajudadora para o homem. Agora pensa comigo. Só precisa de ajuda quando você tem algo para você fazer, não é verdade? E é incrível, porque, poxa, você está ali sentado na sua casa, no sofazão, assistindo ali um filme que você gosta. Você vai falar assim, cara, me ajuda aqui a assistir esse filme? Ninguém pede ajuda para assistir um filme, né? Você vai lá, põe o seu prato de comida ali para comer. Oh, me ajuda a comer aqui o meu almoço, né? Então você não precisa de ajuda nesses momentos. Agora, você vai limpar a casa, pô, você quer que todo mundo te ajuda, né? Você precisa de ajuda, pô, me ajuda aqui, pô, lava o banheiro, lava a louça. Então você precisa de ajuda, né? Então, por quê? Porque você só precisa de ajuda quem tem uma tarefa para realizar. Quem tem algo para cumprir. Por que Deus deu uma ajudadora para o homem? Porque Deus ele tinha o quê? Um propósito. Porque todos nós temos um propósito de Deus já pré-estabelecido na criação. Antes mesmo de eu ser criado, Deus já tinha um propósito para a minha vida. E ele disse que não era bom que eu ficasse sozinho e que eu ia precisar de ajudadores. Então, tá vendo como fechou o circo? Nós precisamos de ajudadores. E todos, porque temos um propósito. De forma isolada,
de forma individual, a gente não vai conseguir cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Pode escrever isso daí. Pode escrever isso daí. Você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus sem ajuda. Por isso que nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Por isso que nós precisamos viver em unidade, e nós precisamos andar em comunidade, uma comunidade saudável com comunhão saudável. Vou até mudar aqui. Nós precisamos ter comunhão saudável para criar uma comunidade saudável. Porque nós precisamos disso. Não podemos fugir disso. Não podemos achar que vamos cumprir o propósito sozinho, que podemos caminhar de forma isolada. Isso é um risco, né? A própria ciência secular reconhece isso, e o próprio Deus, ele é enfático sobre esse aspecto. Beleza? Então nós vamos cumprir o propósito de Deus para nós se nós estivermos vivendo como o corpo de Cristo. Ou seja, vivendo em comunidade. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, de um só corpo. Cada um tem uma função nesse corpo, mas ele é o corpo de Cristo. Todos os órgãos, todos juntos, conectados. Isso fala de comunhão, fala de comunidade. Beleza? Então, olha só. Eu vou ler aqui também Êxodo capítulo 6, versículo 7. Vou pedir aí a gentileza do meu amigo Prof. ler aí, pode ser, Prof. Êxodo 6, capítulo 7. E na sequência, eu gostaria de ler Jeremias 32, versículo 38 e 39. E eu vou pedir a minha querida Jay para poder ler esse versículo. Pode ser? Em nome de Jesus. Então, vai lá, Prof. Pode ler, por favor. Obrigado me por antes, para depois eu não ser humilhado pela graça da Geice, tá, pastor? Obrigadão. Tá aqui, Êxodo 6, 7. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Amém. E aqui em Jeremias diz: E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos, depois deles. Então, olha só. Obrigado, Jay. Obrigado, profs. Olha só. Deus tira o povo que estava escravo no Egito. Para quê? Para levar eles ali para o deserto? Não, não era só para o deserto. O deserto era só um caminho. Ele queria, na verdade, ser que aquele povo fosse o povo dele. E ele queria ser o Deus deles. Esse era o propósito principal de Deus de tirar aquele povo do Egito. Eles precisavam voltar, na verdade, a ser o seu povo. E ele queria ser o seu Deus. Olha o anseio de Deus pela comunidade. Então, Deus, ele sempre foi apaixonado por comunidade. Ele sempre foi apaixonado por comunhão. Jesus também sempre foi apaixonado por comunidade. Então, ele fala assim, ó, no livro em Jeremias, que Deus daria a eles um coração para se tornarem o povo dele. Então, veja que Deus, ele precisava dar um coração só para aquele povo, para eles se tornarem o seu povo. Então, qual é o propósito da unidade, da união, da comunidade? O propósito é que a gente se torne o povo de Deus. E Deus seja de verdade o nosso Deus. Então, ou seja, as pessoas precisam olhar para a nossa comunidade e ver, cara, aquele é o povo de Deus. Ele não tem que olhar para mim, olha, tá ali um homem de Deus. Não, as pessoas precisam olhar para nós e falar assim, olha, ali está o povo de Deus. Esse Deus é o Deus daquele povo lá.
Por quê? Porque nós mostramos isso na nossa forma de viver, de andar, de nos relacionarmos. Então Deus, ele quer nos ensinar a sermos o seu povo. Porque nós precisamos andar em comunidade, nós precisamos andar em comunhão, porque isso é bom. E isso é essencial para nós cumprirmos o nosso propósito. Em Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 e 15, agora eu vou ler. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Então, veja, Paulo dizendo para Timóteo, se você for ler, ele dá várias instruções de comportamento para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas deveriam aprender a se comportar na casa de Deus. Existe uma maneira de nós nos comportarmos, de nós agirmos, de nós pensarmos, para que a gente realmente se torne o povo de Deus. E que a gente entre num lugar e as pessoas falam, não, ali é a casa de Deus. Porque muitas vezes a casa de Deus é considerada a casa da bagunça, a casa do desrespeito. Porque está faltando a gente saber se comportar nesse lugar. Porque a gente precisa tornar aquele lugar a casa de Deus de verdade. Onde ele é o alicerce, a coluna e alicerce da verdade. E ali é a igreja do Deus vivo. Então, isso nós só conseguimos na comunhão uns com os outros. Onde nós vamos ter um só coração, onde nós vamos aprender a caminhar em comunidade, em comunhão uns com os outros, né? Por isso que nós precisamos desenvolver uma comunhão saudável, porque às vezes a gente tem comunhão, mas a gente não tem uma comunhão saudável. Por quê? Porque às vezes existem muitas coisas que denigrem essa comunhão, né? Então, a gente não pode ter invejas, não pode ter maledicência, não pode ter fofocas. São todas coisas que acontecem no meio da comunidade que faz com que a comunidade não seja saudável. E uma comunhão que não é saudável, ela gera uma comunidade que não é saudável. Uma comunidade que não é saudável, ela vai se descaracterizar de ser o povo de Deus. Ela não vai ser caracterizada como o povo de Deus. Porque é isso que é o principal, é a gente ser o povo de Deus e Deus ser o nosso Deus de verdade. Ou seja, Deus, ele precisa ter prazer de estar conosco, de olhar para nós e falar assim, olha, não, eu tenho orgulho desse povo, dessas pessoas, porque elas honram o meu nome. Então, porque, olha, viver em comunidade, em comunhão, não é uma opção. Então, nós não temos uma opção de não viver. Então eu não estou querendo arrumar problema para a minha vida, isso é muito complicado, é muito difícil, lidar com pessoas é difícil. Cara, a gente não tem opção. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então, a gente tem que estar em comunhão. A igreja de Cristo, ela não é um supermercado, onde eu chego ali e eu pego aquilo que eu quero. Eu pego aquilo que eu quero, aquilo que me satisfaz, e pego e vou embora. Viver a minha vida individual. Não. A igreja de Cristo, ela é o corpo de Cristo. E parte do propósito de Deus para a sua vida, ele só vai ser cumprido dentro da comunidade. Se você não estiver em comunhão, em comunidade, você vai ser sempre uma pessoa incompleta. Amém? Tá dando para entender aí? Amém. Então vamos lá.
Em Eclesiastes, no capítulo 4, tem uma outra declaração muito importante, versículo 9. Eu vou ler de novo. Eclesiastes 4, 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. E olha só, é melhor ser dois do que um. Então Deus não só disse que não é bom que o homem viva só, como ele disse que é melhor viver em comunidade. Então essa é mais uma declaração que afirma a importância de nós vivermos em comunidade. Beleza? Só que não é só estar junto. Nós precisamos cultivar a comunhão. Ela precisa ser o quê? Desenvolvida. E ela precisa ser aprendida através do nosso relacionamento com Deus, através da leitura da palavra, nossa vida de oração, nós vamos aprendendo as verdades sobre nós termos comunhão uns com os outros. Então a gente precisa ter a nossa vida tratada, o nosso coração curado, para que nós possamos viver uma vida, ter comunhão saudável com as pessoas e viver uma vida, uma comunidade, e ter uma comunidade saudável. E isso não acontece do dia para a noite, isso não acontece de forma automática. Nós precisamos desenvolver essa comunhão. Nós precisamos cultivar essa comunhão entre nós, né? A palavra comunhão, ela vem do grego koinonia, que significa estar comprometido mutualmente. A koinonia, ela também significa vida compartilhada. Então, veja que para que a gente tenha a verdadeira koinonia, porque existe comunhão e comunhão. Agora, a verdadeira comunhão, a verdadeira koinonia, ela precisa que a gente esteja comprometido com isso. Se nós não estivermos comprometidos com a comunidade, nós não vamos conseguir ter comunhão saudável. No comprometimento, no sentido de nós compartilharmos a nossa vida de Deus. Então, é uma vida compartilhada. Mas o que eu vou compartilhar? Eu vou compartilhar a vida de Deus em mim com as pessoas. Então, eu vou edificar as pessoas, eu vou construir dentro dessa comunidade. Então, eu preciso ter uma vida com Deus para compartilhar a minha vida com Deus, com as pessoas. Amém? Então, a gente precisa compartilhar a mesma salvação, a mesma fé, a gente precisa compartilhar o mesmo destino, a gente precisa ter um só coração. Um coração único. Beleza? Então, a gente precisa aprender a ter comunhão. Só que se eu não for comprometido com a igreja, eu não vou aprender a ter comunhão. Eu aprendo a ter comunhão estando junto com as pessoas, vivendo em comunhão e aprendendo a superar todos os problemas que a comunhão entre as pessoas podem trazer. E aí, por isso que a gente precisa ter um só coração, onde a gente vai ter os mesmos ensinamentos. E para isso, a gente vai precisar do Espírito Santo. Porque a gente precisa ter um Espírito Santo como um professor para nos ajudar a viver em comunidade, a ter comunhão uns com os outros. Se a gente não tiver a presença do Espírito Santo, nós não vamos conseguir. A verdade é uma coisa, a questão é uma coisa que nós, de qualquer forma, nós vamos ter comunhão. Agora, eu preciso saber se eu vou ter comunhão com o corpo de Cristo ou eu vou ter comunhão fora do corpo de Cristo. Porque Deus, ele já falou que não é bom que o homem viva só, e, na verdade, isso já está dentro do homem.
Então, todos nós temos comunhão de qualquer forma. Talvez não intencionalmente, só que se eu não tiver comunhão no corpo de Cristo, eu vou ter comunhão fora do corpo de Cristo. E aí, é no corpo de Cristo que eu sou curado. É no corpo de Cristo que eu sou sarado. É como a gente fala, nós somos curados para curar. Isso fala da dinâmica da comunhão dentro da igreja. Porque aí eu sou curado e eu curo as outras pessoas. Eu sou transformado e ajudo as pessoas a serem transformadas. Isso acontece no seio da igreja, no meio da igreja, no corpo de Cristo. Beleza? Fui claro? Estou sendo claro? Amém. Amém. Então vamos lá. Sim. Agora, algumas coisas, muitas coisas podem acontecer dentro da igreja, dentro da comunhão, né? Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, fala assim, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, você vê, o escritor de Hebreus fala, não deixando a vossa congregação, não deixe a comunhão, não deixe a comunidade. Por quê? Porque se acontece um problema, as pessoas elas deixam a comunhão, elas deixam a comunidade. A gente está vendo isso nos dias de hoje, os casamentos acabando, as amizades acabando por causa de assuntos políticos, você vê? As pessoas perdem a comunhão, elas estão deixando aquilo que é o mais importante, em vez de superar os problemas da comunhão e da comunidade, elas se isolam. Então isso é o que a sociedade está nos ensinando, mas a verdade nos ensina, não deixando a vossa congregação, não abandone a igreja, não saia deste lugar, não saia da comunidade. Isto é um erro, não faça isso. E se você fez, você retorne para a comunhão, você retorne para a comunidade, você retorne para o corpo de Cristo. Né? E aí, eu ainda vou mais longe, porque tem pessoas que elas não saíram oficialmente, mas elas já não estão mais. Porque o coração dela já está longe. Ela não se envolve, ela não está ali comprometida com aquela comunidade. E ela se isola, ela vive. Então, se você está nessa circunstância de viver numa vida isolada, você precisa sair desse lugar e entrar na dinâmica da comunhão, da comunidade. Fazer o que ela está fazendo, pensar o que ela está pensando, aprender o que ela está aprendendo. Porque Deus, ele está no controle da comunidade, você entende? Ele está no controle. Porque a comunidade da igreja, a comunhão, ela é o corpo de Cristo. E se nós estamos conectados na videira, quem controla a videira é a raiz. Não somos nós os ramos. Então, existe alguém que está controlando. E tudo o que está acontecendo é importante para quê? Para que você cumpra o seu propósito. Então, na comunidade, na comunhão, nós somos admoestados, ou seja, nós somos encorajados. Porque essa palavra admoestar fala de encorajamento, fala de consolação, de consolo, fala de também ser confrontado. Olha só o que eu estou fazendo aqui, eu estou encorajando você que está longe da comunidade a voltar, isso é encorajamento. Porque se você se conecta à comunidade, você começa a receber esses encorajamentos. Deus começa a te encorajar, ele começa assim, não, vamos lá, continua, fique de pé, não desista. Ore novamente, volte a ler a Bíblia. Volte a fazer jejum. Perdoa aquela pessoa, você vê, existe um encorajamento, existe um ensino.
E o consolo, né? Existe um consolo, a gente se ajuda, se consola um ao outro. Nós vemos isso quando as pessoas têm problemas, estão tristes, a perda de algum familiar, existe ali, a comunidade, ela tem uma unção de consolar as pessoas. E também somos confrontados. Quem aqui já foi confrontado? Levante a sua mão aí. Agora me fala, se você não estivesse na comunidade, em comunhão, você receberia esse confronto? E aí agora eu te faço mais uma pergunta. Esse confronto foi bom ou não? Nunca é bom receber um confronto, mas o resultado dele é sempre bom. Por quê? Porque você é confrontado, as pessoas olham para você e vê aquilo que você não está enxergando em você mesmo. Aí, ó, a Ana escreveu aqui muito, muito poderoso, muitos confrontos me salvaram. Olha isso. Por quê? Porque ela estava na comunidade, na comunhão. E teve um corajoso, alguém que estava ali e amou a vida da Ana e falou assim, Ana, é isso, 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 salvou a vida dela. Olha, isso acontece com todo mundo. Então, isso só acontece no meio da igreja. Dentro da comunhão. Eu vou falar que só acontece no meio da igreja, né? Acho que é muita prepotência, mas isso acontece, com certeza, na comunhão do corpo de Cristo. Então, na comunhão a gente cresce. Nós desenvolvemos... Onde que você vai aprender a amar as pessoas? Porque amar o Jorginho é fácil, não é? Meu Deus, como é que a Jace briga com o Jorginho? Eu não entendo isso. É muito fácil amar o Jorginho. Não tem como não amar ele. Amém, pastor. Agora, né? Amar o Jorginho é fácil. Agora, e aquela pessoa? Tem pessoas difíceis. E aí, como que você vai aprender a amar essa pessoa? Amar a todos, né? Então, tem gente que é mais difícil, gente que é complicada, mas é ali que nós vamos aprender a amar. É no meio da comunhão que a gente aprende a perdoar as pessoas. A gente aprende a perdoar as pessoas. Por quê? Porque a igreja, o corpo de Cristo te ensina, te leva para um lugar de perdão, onde você tem que perdoar. Então a gente cresce em paciência, a gente cresce em bondade, a gente cresce em perdão, a gente cresce em amor. A comunidade, ela só vai promover o crescimento das pessoas se a gente estiver comprometido com ela. Se a gente estiver realmente ali atuando nessa comunidade, nós vamos crescer. Na comunidade nós somos ajudados. Né? Lá em Gálatas fala, levai as cargas uns dos outros. Quantas vezes alguém ajudou você porque te deu um suporte espiritual? Então, a gente é ajudado no meio da comunidade. Na comunhão, nós vamos nos tornar pessoas melhores, porque nosso caráter vai ser confrontado. Nós vamos nos tornar pessoas melhores. Então, é extremamente importante nós pensarmos nisso e buscarmos ter uma melhor qualidade na nossa comunhão e trazer nos tornarmos uma comunidade ainda mais saudável. É extremamente importante. Então, vamos aqui. Isso que eu já falei. Então, olha só. Eu li lá no começo que é na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a bênção. Então, quando a gente entrar nós estabelecemos esse princípio em nós, e a gente entrar nessa dinâmica da comunhão e da comunidade,
nós vamos abrir os céus sobre nós. Deus vai derramar a bênção de Arão sobre nós. Ele vai abrir os céus sobre nós. E quanto mais a gente for saudável, mais Deus vai acrescentando. Nós temos aqui um exemplo muito importante, muito legal, no livro de Atos, onde diz ali que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão. Eu até esqueci de anotar o versículo aqui, se a mídia, por gentileza, lembrar e achar e postar aqui, que eles, acho que é Atos capítulo 2, alguma coisa. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. E aí, ali nós vimos que ninguém tinha falta de nada. Não faltava nada para ninguém. E aí, depois ele fala, e o Senhor ia acrescentando sobre eles aqueles que deveriam ser salvos. Então você vê que Deus ia acrescentando. Ele, cara, eu preciso enviar essas pessoas para aquela comunidade, porque se essas pessoas forem para aquela comunidade, elas serão curadas, elas serão transformadas, porque eu estou vendo aqui esse povo, eles realmente estão comprometidos com a igreja, eles estão comprometidos com o corpo de Cristo, eles estão comprometidos com o meu propósito. Eu vou enviar pessoas lá, porque eu tenho certeza que essas pessoas serão curadas lá, serão atingidas, serão transformadas em nome de Jesus. Você entende? Deus, ele olha e fala assim, cara, a galera precisa sair pelo mundo, a voz deles precisa ecoar pelos 4 cantos, porque aquilo que eles estão falando, porque aquilo que eles estão pensando, porque aquilo que eles estão vivendo é poderoso. É isso que eu quero, e eu preciso que as pessoas sejam atingidas por tudo isso. Então você veja aí o quanto isso é poderoso. Nós precisamos aprender a viver em comunidade. Nós precisamos estar comprometidos em viver em comunidade. Nós precisamos estar comprometidos. Disposto a ser curado, disposto a abandonar a inveja, disposto a abandonar a crítica, disposto a abandonar as fofocas, disposto a abandonar os julgamentos, disposto a ser cheios do Espírito e poder compartilhar a vida de Deus, não a minha vida, não aquilo que eu acho, mas é compartilhar a vida de Deus. Nós precisamos estar dispostos a isso. Amém? Amém, em nome de Jesus. Agora, existe uma coisa muito importante. Eu quero finalizar aqui com isso, que está lá em 1 João, capítulo 4. Tá aí, ó, Atos, capítulo 2, o pessoal colocou aí. Obrigado, pessoal da mídia. 1 João, capítulo 4, versículo 20, fala assim, se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Olha que poderoso que é isso. Deus está falando, nós não podemos, não é opção não viver em comunidade, não viver em comunidade, isso não é opção, não podemos. Nós precisamos ter uma comunhão e comunidades saudáveis, só que eu preciso do amor. O amor é o princípio da comunidade, é a base da comunidade. A gente precisa andar em amor. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então a gente precisa ter esse amor dentro de nós, o amor de Deus em nós, porque senão a gente vira um hipócrita, a gente fala que ama a Deus, mas a gente não ama o nosso irmão.
Aí Deus está falando, isso é mentira, você não me ama coisa nenhuma. É um mandamento, se você ama a Deus, também ama o seu irmão. Ah, mas eu não consigo, então aprenda. Por isso que Deus te colocou na comunidade, para curar o seu coração. Para curar o seu coração, para você perdoar, para você amar, para você aprender a amar a todas as pessoas, ao próximo como a você mesmo. Isso é fundamental. Sem amor, nós não conseguiremos ter uma comunidade saudável. Então, a gente precisa crescer em amor, desenvolver o amor, desenvolver a nossa comunidade. Amém, gente? Por isso, Amém. a leitura do livro Juntos Somos Melhores, ela vem assim de forma muito pontual para nós. Porque essa leitura vai nos ensinar muitas coisas, nos ajudar a desenvolver essa vida em comunhão com os nossos irmãos e trazer mais qualidade para a nossa comunidade. Eu tenho que estar comprometido com isso. Eu preciso estar comprometido com essa leitura. Porque se eu não estiver comprometido com aquilo que a minha comunidade faz, então eu estou abrindo mão da comunhão. Então eu tenho que estar comprometido com isso. Esse livro, ele vai falar justamente sobre questões de comunidade, de comunhão. E ele vai nos ajudar a identificar aquilo que nos falta, a desenvolver aquilo que nós já temos um pouco mais, de nós trazermos mais qualidade para a comunhão dentro da nossa comunidade. Só que isso vai resguardar onde? Na sua própria casa, na sua família, em todos os seus relacionamentos serão afetados por isso. Todos serão. Então, é muito importante que todos nós estejamos comprometidos com a leitura do livro. Você aí que recebeu um convite, você vai receber um convite para essa leitura, aceite o convite, compre o livro e vamos juntos ali 40 dias meditando, 40 dias comprometidos. Sabe, eu estava vendo aqui no próprio livro, o Rick Warren, ele fala o seguinte, ele dá um conselho. Ele fala assim, cara, desliga a sua televisão durante 40 dias. Para quê? Para que você não tenha distrações. Isso fala de nós estarmos comprometidos. Por que a gente não pode fazer 40 dias de jejum de televisão? E o tempo que a gente gastava na televisão, a gente vai gastar refletindo, pensando naquilo que nós estamos recebendo, naquela leitura, em trazer uma aplicação prática para a nossa vida. E assim a gente vai, eu tenho certeza, serão 40 dias que vão transformar a nossa comunidade. Vão transformar. Nós já somos pessoas saudáveis. Nós já somos uma comunidade saudável. Eu quero aqui reconhecer que vocês são pessoas incríveis. Vocês são pessoas extraordinárias. Vocês são realmente pessoas poderosas em Deus. Têm uma vida de Deus para compartilhar. Mas eu acredito que a gente pode que nós possamos dar um passo a mais, que a gente pode ser um pouco melhor ainda, que a gente pode avançar um pouco mais, porque o céu, Deus quer abrir o céu sobre nós, Ele é apaixonado pela comunidade, Ele é apaixonado pela comunidade em Rafah, Ele é apaixonado pela nossa vida. E Ele vai derramar, Ele vai abrir os céus, Ele vai acrescentar sobre nós. Isso só tem a acrescentar sobre a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, eu quero orar. Amém. Quero orar. Em nome de Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos aí. Pai, nós te louvamos. Senhor, obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado porque o Senhor nos constituiu como uma comunidade. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem derramado a bênção do Senhor sobre esta casa, sobre as nossas vidas. Somos gratos por Ti, Pai. Em nome de Jesus, quero
Quero orar e pedir aqui, Senhor, que o Espírito Santo venha nos ajudar a sermos pessoas melhores. Nos ajuda, Senhor, quebra as barreiras dos nossos corações, quebra as barreiras relacionais que nós temos nos nossos corações, quebra as barreiras relacionais que nós temos na nossa mente, Senhor, os paradigmas que nós temos, Pai, nos leva para um lugar de cura, nos leva para um lugar de perdão, nos leva para um lugar, Senhor, de quebrantamento, Pai. Nós precisamos e queremos, Pai, ter uma comunidade mais saudável. Queremos ter comunhão com os nossos irmãos, nos ajuda a nos amarmos uns aos outros, nos ajuda, Senhor, a perdoarmos uns aos outros, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a gente se livrar de toda questão humana, Senhor, tira do nosso meio toda inveja, tira do nosso meio toda fofoca, tira do nosso meio toda contenda, toda ira, Senhor, todo espírito de divisão, seja repreendido agora, porque hoje nós queremos nos comprometer com a comunidade, nós queremos ter comunhão uns com os outros, e acima de tudo, Senhor, queremos ampliar a nossa comunhão com você, Espírito Santo. Derrama o seu amor em nós, enche o nosso coração com mais amor, nos ensina a amar mais as pessoas, sem restrições, Pai. Coloca o teu amor em nós, em nome de Jesus, Pai. Nos ajude, eu te peço, que cada um aqui seja impactado por esta mensagem, que cada um aqui seja encorajado, impulsionado, Senhor, a viver a sua vida de forma que seja um colaborador da comunidade, de forma que seja um abençoador da comunidade, Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém, glória a Deus. Glória a Deus.